Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Home Vidros. Inovação em vidros para ambientes decorados. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Hoje é dia de Meu Aconchego e no programa deste sábado nós vamos conhecer quais são os pisos apropriados para ambientes comerciais. Atrelando a funcionalidade, a questão técnica, eu acho que a gente pode aí navegar por diversos formatos de pisos, né? A gente usar 2 tipologias diferentes dentro de um único espaço, 3 tipologias, usar um carpete, usar um piso vinílico. A gente tem diversas possibilidades. Vocês gostam de obras de arte? Nós vamos falar hoje sobre quadros e esculturas e o seu posicionamento de forma correta. Não existe uma regra, né, de fato, para você conseguir posicionar esses quadros nas paredes. A altura dele em relação ao sofá é que é sempre uma altura que não varia muito, é de 15 a 20 centímetros acima do encosto ou da almofada mais alta que se encontra no sofá. Papéis de parede de elementos naturais e a importância deles na decoração. Eu costumo dizer que a mica, né, ele é um papel de parede que é atemporal, porque ele nunca sai de moda, né? Sempre estão querendo especificar e sempre mostram pra gente, eu amo esse papel de parede, é mica. Meu Aconchego está no ar. Pisos adequados para ambientes comerciais. Vamos conhecer. E como escolher os pisos para os ambientes comerciais? Precisa ter conhecimento técnico, porque são pisos que devem ser escolhidos com bastante cautela, não é isso, Matheus? Com certeza. A gente precisa ficar sempre ligado aos coeficientes que indicados pelo fabricante e fazer com que isso tudo funcione bem, né, dentro do ambiente, dentro da tipologia e uso indicada para aquele piso. Até porque nós temos os ambientes recebendo muitas pessoas. Então o fluxo é muito grande. Ele precisa ser realmente resistente para não quebrar com facilidade, não rachar, não descascar, não soltar o esmalte com muita gente circulando. Não é, Bianca? A gente tem que ter cuidado em relação até à manutenção, né? O cuidado de acordo com o que o fabricante também sinaliza, né? Limpar da forma correta. A gente também não pode esquecer a questão da estética, né? Eu acho que isso é muito forte. A questão do você estar num ambiente bacana, bonito, né? Faz com que você trabalhe melhor também. Brincar com as combinações, né? Sim. E fazer isso tudo alinhado à ideia do projeto. Com certeza. Para não fugir, né? Não fugir totalmente da proposta. E também, pensando aqui, a funcionalidade dos ambientes, se pisos polidos, se pisos acetinados, onde eles vão ser aplicados, qual o local adequado para poder aplicar cada tipo de piso. Uhum. E temos um leque enorme, né, Matheus? Com certeza. Atrelando a funcionalidade, a questão técnica, eu acho que a gente pode aí navegar por diversos formatos de pisos, né? A gente usar 2 tipologias diferentes dentro de um único espaço, 3 tipologias, usar um carpete, usar um piso vinílico. A gente tem diversas possibilidades para isso. Então, é basicamente ficar ligado mesmo na questão técnica, no que pede o fabricante, no que indica o fabricante, até para que a gente consiga, numa eventual necessidade, permanecer com a garantia daquilo, né, respeitando todos os indicadores e fazendo com que tudo isso faça parte de uma sintonia no projeto, né, que a gente não pode esquecer da parte estética, que é o que traz o nosso trabalho, né, até aqui. Então, atrelando tudo isso, eu acho que a gente consegue um sucesso. Nós temos os mármores, bem utilizados também, né? Falando aqui para quem está em casa, para vocês conhecerem um pouco mais. Nós temos os vinílicos muito utilizados, mas os porcelanatos que têm uma alta resistência e hoje tem uma brincadeira muito bacana. Os porcelanatos que imitam madeira. Com certeza. Tem os porcelanatos que imitam mármore.
Tem os porcelanatos que imitam madeira, tem os porcelanatos que vão imitar ladrilhos. Então as possibilidades são inúmeras. O que ajuda muito no custo-benefício. Muito. Para esses ambientes, então, que a gente precisa trazer o custo para dentro da viabilidade, essas opções são opções com certeza que vão viabilizar o projeto, né, e trazer a parte glamurosa, digamos assim, para o conjunto. Quando eu estou, né, projetando, às vezes eu penso onde é que eu vou começar. Se eu vou começar pela modulação ou se eu vou começar pelo piso. E aí quando você me lembra a questão que nós temos pisos que imitam mármores, eu acho que seria bacana a gente começar pelo piso por causa dessas rajadas. Então a gente já tem uma noção como vamos levantar a estrutura, né? Uhum. É sempre importante a gente ter um fator, um ponto inicial, né? Seja pelos armários, seja por uma cor, seja pelo piso, seja por um mobiliário. A gente tem que ter um ponto inicial para determinar tudo que gira em volta disso. E claro que, principalmente, o foco do tema que vai ser elaborado o projeto, né? Se um escritório de advocacia como este, se uma clínica odontológica, sempre numa pegada bacana, de acordo com a especificação do projeto. Exatamente. A gente precisa trazer, na verdade, o que eu sempre digo é trazer a vontade do cliente para dentro do conjunto estético de tudo que a gente estudou e tudo que a gente está apto para fazer. Com as nossas ideias criativas, né? Exatamente. Bianchi, a gente está em um escritório de advocacia que é totalmente fugindo do contexto, do padrão, assim, vamos assim dizer, que as pessoas costumam solicitar e elaborarem. A gente quis fugir um pouco do padrão, né? Daquela questão da madeira escura, do ambiente bem fechado, bem, né, escuro, bem pesado. Os sócios eram super jovens e aí a gente aproveitou a deixa e aí sugeriu realmente uma linha diferente, assim, uma linha que fosse até mais... moderna, mais jovem, exato. Tem um apelo industrial, né? Tem um apelo das estruturas aparentes, da beleza dos materiais na naturalidade mesmo. Então, eles trouxeram um pouco disso pra gente e a gente determinou um pouco disso no projeto. Então, a gente tem a cor, né, que simboliza um pouquinho da marca deles, né? Os elementos são mais voltados para os tons de cinza, né? Esse conjunto que é o que está se usando muito hoje. Então, é bem uma sinergia entre... Esse projeto é uma sinergia entre cliente, arquiteto, né, que funcionou super bem. A gente teve a liberdade suficiente para poder trazer realmente o que a gente achava ideal, o que a gente gostava. Eles embarcaram na ideia, então... Foi assim... É bom ter soluções assim, né, livres, que você possa brincar e ter um leque disponível de personalidades, não é isso? Exato. Acho que é bem bacana. E nesse próprio aqui espaço, vocês delimitaram duas áreas com pisos diferentes, um ambiente comercial. A gente pode fazer essa mistura, né? A gente quis determinar espaços. A gente usou 2 pisos diferentes e marcou a sala de reunião, a sala, né, de um espaço mais reservado. E aí, com o piso, a gente conseguiu fazer essa brincadeira, essa diferença. A gente quis trazer esse formato de um aquário para essa sala, né, para que fosse uma sala mais reservada para um deles. Então, a forma que a gente encontrou de marcar isso foi com os elementos. Foi com vidro, foi com piso. Né, e olha que bacana, você tem aqui um porcelanato que tem os veios de madeira, né, que ele remete à madeira, em réguas. E você tem aqui um outro piso em um outro formato, em um formato maior, né, de 1,20 por 60, bem maior, só que você diagramou de forma bacana, que isso não agredisse a ideia do olhar, e com texturas diferentes. Você tem um madeirado e você tem um porcelanato acetinado com os veios de mármore. Exatamente. A ideia era exatamente essa, trazer um mármore sem o brilho, né, já para coisa mais moderna, trazendo para um formato mais moderno. Então ele é acetinado, ele livre de reflexos e tal. E o piso de madeira, que era para dar um pouquinho mais de aconchego e de aquecimento para aquele espaço. Então aí a gente tem inúmeras possibilidades, inúmeras formas de conduzir isso. E isso tudo delimitado pela sala, pelo vidro, foi o que gerou realmente esse conjunto que ficou 100% harmonizado. Turn on the
E olha vocês que estão aí nos assistindo, eu espero que estejam pegando todas essas dicas. Nós temos projetos bacanas, projetos legais, diferenciados e uma mistura legal também dos pisos e revestimentos. O que não é fácil trabalhar. Como eu tenho dito, sempre batido nessa mesma tecla, é importante o acompanhamento de um profissional para poder te dar esse conhecimento técnico de um piso resistente, com qualidade e com custo-benefício. Agradeço muito a vocês dois por esse bate-papo aqui, essa interação, a Matheus e a Bianca, e a você que está em casa. Um beijo grande, fica aí ligadinho, aguardando o próximo quadro. Turn on the VCR, same one I've had for years. James Brown on the Tammy Show, same tape I've had for years. Muito bacana, não é? Então fica aí ligadinho que no próximo bloco nós vamos falar sobre como posicionar os quadros de maneira correta na decoração. Aqui na Ogunjá você encontra as melhores marcas e opções de revestimentos, louças, metais e eletros. Com atendimento personalizado e toda a segurança necessária, você pode escolher peças exclusivas para o seu ambiente e deixar o seu projeto ainda melhor. Na hora de construir e reformar, dê um toque de sofisticação e qualidade com os produtos que você encontra aqui. Ogunjá, há mais de 35 anos construindo sonhos. Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Meu Aconchego. Oferecimento Divina Parede. Seus sonhos sem limites. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Baú Mais. Móveis de design. ZF2. Arte e design num só lugar. Estamos de volta. Vamos ver como colocar os quadros de forma correta na decoração da sua casa. Como posicionar as obras de arte na sua casa? Claro, estamos falando sobre quadros e esculturas, né, Lu? Que são assim, valorizam as paredes, mas a forma correta de posicioná-las. É legal quem está em casa aprender um pouco mais sobre isso. Bom, em relação a quadros, não existe uma regra, né, de fato, para você conseguir posicionar esses quadros nas paredes. A altura dele em relação ao sofá é que é sempre uma altura que não varia muito, é de 15 a 20 centímetros acima do encosto ou da almofada mais alta que se encontre no sofá. Porém, ele pode estar centralizado, deslocado, misturado com quadros de diferentes tamanhos, misturado com esculturas de parede, podem ser telas, fotografias, gravuras. Isso tudo vai depender muito do estilo da casa e do cliente. Do estilo do cliente, né, Lu? E a pessoa em pé sempre na altura dos olhos, né? Para que possa admirar com mais clareza, né? E também, Lu, eu acho que é legal a gente comentar os lugares que valorizam, porque acima do sofá é sempre assim um up no projeto, né? Sempre valoriza muito, chama a atenção de quem entra. Isso. E falando também um pouco, né, sobre uma arte afetiva, né, que são artes que os filhos, né, pintam ou a própria pessoa que mora na residência desenvolve, né, essa arte, pode também estar sendo posicionada em ambientes familiares, como um family room, um home office, que está super em tendência agora, né? Então, em estantes, o quadro não necessariamente ele precisa estar pendurado na parede. Ele pode estar encostado em cima de um móvel, ele pode estar servindo como um plano de fundo para um estante, onde pode estar fazendo um mix, um link junto com objetos, com livros. Então, não necessariamente o quadro ele precisa estar posicionado numa parede. E hoje, principalmente, ganhou assim um leque diverso de espaços, né, na decoração. Agora, claro que isso tem que ser sempre bem pensado, né, Lu, para também ele não ficar assim totalmente deslocado. Sim, ele precisa ser pensado tanto na parte de emolduramento, né, na parte de caixaria, se vai com vidro, se não vai, que tipo de vidro vai ser colocado nessa obra. Inclusive também o posicionamento em relação a iluminação, né, para poder valorizar
essa arte, seja numa parede como numa estante, ou que seja uma escultura em cima de uma mesa ou em cima de um móvel. A gente também precisa pensar que ela fique em algum lugar em que ela seja o destaque. Falou aí agora das esculturas, e as esculturas elas ganham muito o seu valor nos corredores de casas, no hall de entrada, na sala também, em determinados lugares. Às vezes até uma composição com os quadros, é muito bacana. Sim, a escultura em si, ela é uma obra de arte que às vezes ela se confunde com objetos, quando posicionado em estantes, em mesas de centro, para dar aquele toque de objeto diferenciado naquele local. Mas ele também pode ser usado, como a Bruna falou, em um lugar de destaque, num hall social, né? Quando a visita chega, já sente aquela imponência, com aquela escultura deslocada, com a atenção toda voltada para ela. Então, existem várias formas de se posicionar os quadros, as esculturas, e de forma criativa e de forma harmônica, né, com o contexto do ambiente, a gente pode ter milhões de possibilidades. Sabe o que eu acho que é uma dúvida às vezes das pessoas? Elas vão para um novo empreendimento, onde estamos montando o projeto, e tem diversos quadros que comprou em uma viagem, né, quadros que ganhou, e as molduras são diferentes, umas têm estilos diferentes, e elas ficam com muito receio de, eu vou ter que perder essa peça porque eu não vou poder misturá-la. E a gente pode misturar essas peças. Sim, a gente pode misturar, dependendo do contexto também do apartamento. Obviamente que se esse cliente ele adquiriu essas peças tão mixigenadas, é porque o estilo dele provavelmente seja um estilo que a gente consiga, né, usar elas de uma forma em composição. Então, geralmente o cliente, quando ele é mais minimalista, ele tende a comprar as obras seguindo uma linha mais monocromática, seguindo uma mesma linha, mas dá sim para a gente usar elas num contexto de mixigenação tranquilamente. E quando ele é clássico, as molduras elas falam muito, são muito representativas nos quadros, né? Sim. O clássico, às vezes uma obra de arte moderna se torna clássica só pela moldura, né? A gente consegue dar um ar clássico a uma tela só usando uma moldura rebuscada. A gente consegue até trazer esse ar numa fotografia usando uma moldura mais rebuscada. Então, é bacana. Eu vou pegar um gancho aqui do que você falou um pouco atrás a respeito dos home offices, onde nós podemos guardar os quadros que são pintados pelas crianças, pelo próprio cliente. E as fotografias, você está falando de fotografia, tem muita gente que gosta de ter as fotografias expostas. É o local adequado para você ter as fotografias, né? Sim. Nesse home office é um local realmente onde a gente consegue estar usando essas fotos, né? Feitas pela família ou pela pessoa que gosta realmente de fotografar quando viaja ou no dia a dia, e também no hall de circulação para a área íntima da casa. A gente usa bastante. Bem bacana, é verdade. A gente usa assim geralmente tem uma parede onde a gente consegue usar em forma de galeria e aí expor essa fotografia feita pelo proprietário. Não na sala, tá? Na sala, vamos valorizar as obras de artes, as fotografias do seu estilo, se paisagem, se cidade, se preto e branco, de acordo com a paleta de cor também da decoração. E as fotos mais pessoais sempre num cantinho mais reservado, num cantinho apropriado. É quase que uma obra de colecionador. Sim, exatamente. Lu, uma coisa que você comentou comigo, eu acho interessante para as pessoas que estão em casa, que com certeza têm dúvidas a respeito, é a brincadeira do bosserri dos quadros. Isso, geralmente quando a gente faz os bosserris na parede, ou o cliente já tem esse bosserri na parede, a gente não precisa estar limitado à área interna desse bosserri para posicionar os quadros. Os quadros, eles podem passar por cima desse bosserri. E o quadro também, ele não precisa estar limitado à área do sofá. Às vezes a gente quer usar uma tela grande para ampliar a parede, e com isso a gente consegue usar essa tela deslocada, parte fora do sofá e parte invadindo
as costas do sofá. E não é tem interessante problema. você falar, é justamente porque as pessoas entendem às vezes que os quadros têm que adentrar a área do sofá. E pelo contrário, se nós pudermos sair, ele vai ampliar a parede. Exatamente. A parede vai ficar muito maior. Exatamente. E com o posicionamento dessas telas e desses quadros, a gente tem esse artifício de conseguir ampliar ou diminuir, né, pé direitos, paredes. E isso é uma coisa muito, muito bacana na hora da gente fazer a produção final, porque a gente consegue diferenciar completamente esse ambiente através do posicionamento dessas obras de arte. Obrigada, Lu, por interagir comigo nesse assunto. Eu acho que é importante tirar as dúvidas e dar dicas para quem está em casa. Obrigada, Bruninha. Eu adorei o convite, adorei o bate-papo. E você que chegou agora e não conseguiu acompanhar esse bate-papo gostoso aqui, acesse o nosso canal do YouTube. Você vai conseguir acompanhar tudo na íntegra. Fica aí ligadinho que o próximo quadro temos mais novidades. Aprenderam como devem posicionar os quadros? Então fica aí que eu volto em 1 minuto para falarmos de papéis de parede e seus elementos naturais. Estamos de volta. Vamos falar agora dos queridinhos dos profissionais. Papéis de parede com seus elementos naturais. E olha que assunto gostoso e descontraído, um assunto que eu adoro. Os papéis de parede. E mais especificamente, os naturais. Luane, fala um pouquinho aí pra quem tá em casa sobre a mica, que é um queridinho dos arquitetos. É um queridinho mesmo dos arquitetos. Eu costumo dizer que a mica, né? Ele é um papel de parede que é atemporal, porque ele nunca sai de moda, né? Sempre estão querendo especificar e sempre mostram pra gente, eu amo esse papel de parede, é mica. Mas vamos lá então. O papel de parede da mica, ele tem esses grânulos, né, que vocês podem ver aqui. Tem tanto os menores, que são os micros, quanto os maiores, certo? Que tem fosco e brilhoso. Eles são minerais e cristais naturais. Que são prensados. Que são prensados, são cristais e minerais prensados na folha do papel. E aí gera o papel de parede de mica. Aqui nós temos um papel de parede de mica, que ele é uma inspiração, né, do papel de parede verdadeiro, né? E hoje em dia, você sabe, uma né, Bruna? Opção, uma segunda opção, quem não tem como ter um custo tão alto, porque o papel de parede de mica, ele tem um custo um pouco mais elevado. E nós temos aí, vamos assim dizer, um artifício. Exatamente. Para não deixar de ter esse... Mas temos a opção, a inspiração, que né? é a inspiração. Que não é a mesma coisa você pegar e você sentir, você vai sentir aqui os grânulos. Nesse daqui você não vai, mas você tem um custo muito menor, né? A única preocupação que as pessoas devem ter é procurar um local que seja, de fato, apropriado, né? Que você tenha confiança com o produto, fornecedor, né? Para poder você não estar comprando. Muitas vezes eu já vi, né? Em algumas lojas, tá vendendo papel de mica, dizendo que é mica, e na verdade são papéis, papelão colado, prensado. Então, na verdade, você acaba comprando uma coisa e recebendo outra. E aí a pessoa não entende porque que colocou a mica lá na parede e começou a cair. A durabilidade não foi tão grande quanto. Que é um papel super durável, um papel que demora e resiste durante muito tempo. Com certeza. Até pela sua espessura, né, Luane? Com certeza, até pela espessura.
temos um leque variado, né, de mica. Nós temos essas micas maiores, temos as micas com a granulação bem menor, o que é muito sofisticado, ia depender do local, um local pequeno mesmo. Essas daqui atendem perfeitamente, né? Isso, a textura. No nosso escritório mesmo, nós colocamos a mica de granos grandes até, e foi no lavabo. Então deu uma sofisticação bem bacana, né? As pessoas, por ser um papel que não é um valor, né, muito em conta, a gente acaba usando em um espaço menor. Então tem um espaço menor e um espaço que dê uma visibilidade muito boa, né? Certeza. O lavabo, por exemplo, é um ambiente bem frequentado, né? Porque apesar de para atender as visitas. Pouco momento, mas você já entra, é impactante entrar num lavabo. Priscila, fala então também aqui sobre a palha natural. Pois então, a palha natural, que também tem, né, essa questão do valor, que é um pouco mais alto, por ser de fato natural, né? Tudo que de fato é natural tem a questão de um ônus o seu valor agregado, né? Com certeza. E com isso, a palha natural, por exemplo, tem pessoas que não gostam das emendas, de ver isso. É porque mostra. E ela, de fato, deixa marcado bem. Você consegue ver as paredes bem marcadas. Então, a palha natural, neste caso, é uma questão que a gente acaba usando, às vezes, muitas das vezes, quando o cliente não gosta, a palha fake, vamos dizer, né? Que é tão... É a irmã da palha natural verdadeira. Justamente. Que é tão linda quanto, mas claro que a natural é perfeita, né? Até o toque é diferente, totalmente. Lembra um tecido, sim. trama é bem encorpada e é um papel assim que tem o seu determinado e valor, se você né? quer ter um espaço de fato impactante, coloque sua palha natural, porque realmente agrega muito, é o natural, porém sem perder a sofisticação do... É isso, bom você falar dessa questão da sofisticação, porque ele pode ir tanto para ambientes praianos, quanto pode ir para ambientes sofisticados dentro de casa, que às vezes as pessoas podem ter uma noção, porque é palha natural. Ela tem que ir para um ambiente de praia? Não. Não, é super versátil, na verdade, né? E de fato, é como a mica. Ela não sai nunca de moda. É algo que realmente veio para ficar. E falando das cortiças, Grazi, você que está aí no cantinho, fazendo uma seleção das cortiças, fala aí para quem está em casa sobre esse leque diverso que você tem aí em mãos. Então, separei aqui para vocês o papel de parede de cortiça, que é um papel de parede natural também, bem sofisticado e atemporal, isso é importante dizer. O custo dele é um pouco elevado, mas assim, é porque estamos falando de um papel de parede, né, natural. Ele tem algumas características bem importantes, que são a acústica dele, né? Ele tem isolamento sonoro e térmico. Pode ser usado também em espaços domésticos ou em locais corporativos. E ele, na verdade, é uma casca de árvore, né? É tirada de uma árvore chamada sobreiro. Sendo assim, né, um recurso sustentável que alinha o design e o conforto. Meninas, eu agradeço muito esse bate-papo super descontraído aqui nosso, dando informações e dicas para quem está em casa. Se você chegou agora, nos acompanha nas redes sociais, vai lá no canal do YouTube e você vai poder ter todo o programa na íntegra. Agradeço demais a presença de vocês. Nós que agradecemos. E o nosso programa deste sábado fica por aqui. Eu já estou morrendo de saudade de vocês, como sempre. Aguardo vocês no próximo sábado, às 10h30 da manhã, aqui na tela da Band.
O papel de parede é a maneira mais rápida, limpa e econômica para renovar o seu ambiente. A Divina Parede oferece a maior variedade de cores, estampas e texturas para pronta entrega. Papéis de parede, azulejos decorados e cortinas de tecido. Agora com a impressão digital em alta resolução para personalizar ainda mais o seu projeto. Não cobramos medição e facilitamos o pagamento. Divina Parede, veste a sua parede. Rua das Dálias, 138 Pituba. 3164-2222. 99127-6553.